Vamos então agora à aula bônus, tá bom? Isso aqui é um bônus para você, é onde eu vou dar uma introdução sobre o que fazer com os seus filhos, ou o que seria o melhor que seus pais pudessem ter feito com você, e abrangendo aqui principalmente circunstâncias reais, tá certo? Vamos lá então. Primeiro ponto é o homeschooling. Esse ponto hoje em dia ele é muito discutido, tá? E ele é discutido com muita razão, ao meu ver, porque como a gente já viu até agora, né, o sistema de ensino ele é precário, ele é defasado, ele não é eficaz. A gente passa mais de uma década na escola e não aprende nada de forma certa, né? É só uma questão de ir lá, passar o tempo, cumprir horário e tirar notas e decorar as coisas para no outro dia não lembrar mais nada, né? Então isso não funciona, tá certo? Isso já está mais do que claro. Então a questão do homeschooling para pais ou para famílias que já têm essa consciência, ela é bastante válida, não é? Por quê? Muitas vezes tem famílias que se organizam de uma forma. Vou só exemplificar alguns casos aqui. Tem famílias que se organizam de uma forma onde o pai ele é responsável por trabalhar e levar dinheiro para casa e colocar comida na mesa, e a mãe fica responsável por dar educação para os filhos. Educação em todos os sentidos. A educação básica, não é? De convivência, e a educação no sentido de estudo, de aprendizado, de conteúdo, de ensinar as matérias, ensinar a ler, a escrever e todo esse tipo de coisa, não é? Isso é muito bom, não é? Há várias vantagens para isso, porém, não são todas as famílias que têm essas condições, não é? Tem famílias que têm até condições de fazer isso, mas, por exemplo, a mãe ou o pai não tem uma aptidão, de uma facilidade de saber repassar conteúdo, não é? Então você também já depende, se você tiver essa mentalidade, de ter uma condição além de tempo, disponibilidade de tempo, também uma condição financeira de contratar outros professores para passar conteúdo para os seus filhos, não é? Porque não tem como uma mãe saber tudo, não é? A mãe vai saber, sim, muitas coisas, se estudar sobre isso, se for uma mãe, um pai capacitado, com certeza vão saber o que estudar e como repassar para que seus filhos aprendam da melhor forma possível. Só que mesmo assim não tem como saber tudo sobre tudo. Então é também uma questão de mentalidade, uma questão de ter condições de tempo e condições financeiras para contratar outros professores para dar aulas para os seus filhos de conteúdos que você, como pai, não domina tanto, tá certo? Tem também aqui até uma questão bem interessante, que eu peguei uma notícia também recente, onde diz assim a manchete: estudante de Sorocaba que adotou homeschooling e foi aprovada na USP é proibida pela justiça de iniciar o curso, não é? Então essa questão de homeschooling aqui no Brasil, ela ainda é muito discutida, não só por pais, por famílias, por escolas, mas também de forma política, não é? Onde ela ainda não é totalmente validada, aprovada, ela ainda sofre muito preconceito e muito se discute, muitas vezes se levantam pautas sobre proibir isso, sobre crianças serem até recolhidas por um conselho tutelar se elas não forem para a escola,
Então, realmente, essas questões são extremamente complexas, não tem como a gente entrar muito dentro dessa parte aqui, tá? Mas é muito bom a gente dar uma introdução para esse tema, deixar a ideia no ar. Eu concordo com essa ideia, eu acho ela muito boa, muito válida, tá? Então, eu acho que se tratando desse tema que nós estamos falando, não tem como deixar o homeschooling passar em branco, tá? E o próximo ponto que nós vamos abranger aqui agora é em uma circunstância real, tá? O que é uma circunstância real? É a circunstância onde a maioria das famílias se encontra, a maioria das pessoas está. Por quê? Qual é a realidade da extrema maioria da população brasileira? É trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Muitos, para isso, têm que sair de casa às 5 ou 6 da manhã, pegar um ônibus, um metrô, chegar no trabalho às 8 e chegar em casa às 8. Também saindo do trabalho às 6 da tarde e tendo mais 2 horas para ir ou para voltar, né? Então, esse ainda é, vamos dizer, um caso onde mais acontece em centros maiores, né? Em cidades grandes. Então, vamos pegar um caso até que não seja assim tão drástico, para ser mais fácil de nós implantarmos e para também você não ter desculpas para não implantar, tá? Simplesmente vamos pegar um pai e uma mãe que trabalham das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? Esses pais, eles geralmente não conseguem ter um tempo hábil disponível para dar para os seus filhos, tá? Esses pais, eles geralmente chegam em casa, eles tomam seu banho, eles fazem o que tem para fazer em casa, né? Os afazeres domésticos, vai lá, limpa a casa, corta a grama, lava a louça e tudo mais. Quando vê já é 8, 9 da noite e você nem curtiu o dia, nem curtiu a vida e nem aproveitou seus filhos e já tem que descansar porque no outro dia tem mais e vai ser exatamente igual, não é? Então, isso é a maioria dos casos que acontecem por aí, tá? Então, o que fazer em uma circunstância dessas? Dar o máximo de oportunidades e realizar o máximo de atividades com os seus filhos, tá? O que eu quero dizer com isso? Como eu falei anteriormente, a grade de ensino nas escolas, ela é bastante limitada. Ela é praticamente a mesma do início ao fim e se aprofunda muito pouco, não é? Então, há em alguns casos como descobrir aquela inclinação natural, não é? Se você é de exatas ou é de humanas, se você é melhor na educação física do que os outros, então você tem facilidade, uma facilidade maior nos esportes, tá certo? Então, algumas inclinações básicas, em alguns casos, há sim como detectar. Porém, como essa grade, esses conteúdos, eles são muito limitados, a maioria dos casos não tem como ser identificado pela escola. Então, e mesmo nos casos que tem, é bem interessante também essa colocação, muitas vezes o pai ou a mãe não percebe isso, não fica sabendo, não é? Porque o pai e a mãe não estão lá na escola para presenciar, o professor, o seu filho é só mais um aluno, então o professor dificilmente vai vir para os pais e falar assim, olha, seu filho é melhor em matemática do que português, abre o olho, hein? Ele vai ser engenheiro, ele pode ser um gestor financeiro, né?
O seu filho é criativo, o seu filho ele influencia muitos colegas. Esse cara pode ser alguém diferente na vida, então isso não acontece, tá? Então, mesmo nos casos que acontecem, tá? E nos casos que não acontecem, dar o máximo de oportunidades e realizar o máximo de atividades é o seguinte, é você colocar o seu filho em atividades extra-classe. Por exemplo, ele estuda de manhã, tá? Ele estuda de manhã. À tarde, coloca ele no futebol, coloca no vôlei, coloca no jiu-jitsu, na natação, não só se tratando de esportes, também coloque na música, coloque ele para tocar violão, coloque ele para tocar um instrumento de sopro, teclado, bateria, coloque ele para fazer uma aula de inglês, não é mesmo? Então, a partir disso, claro que não tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas você vai detectando isso, você vai colocando o seu filho nas suas respectivas atividades e ele mesmo vai te dando um feedback dizendo, olha, isso tá bom, isso não tá bom, isso gostei, isso não gostei. Você pode também insistir um pouco, né? Não já no início pegar e tirar o filho porque ele disse que não gostou, não é mesmo? Até porque quando é uma coisa nova, ela exige um tempo de adaptação. Então não coloca o teu filho ali na aula de música por uma semana. Coloca ele por 2 meses, 3 meses, deixa ele fazer alguma amizade ali dentro, ele se sentir bem, talvez ele passe a gostar daquilo, né? Da mesma forma que eu contei no meu caso lá no futebol, que eu odiava, eu fui de tanto meu pai insistir, depois o sonho dele virou um sonho meu também, não é? Então é isso que nós temos que fazer, tá? Então, claro, isso também exige sim alguma questão de flexibilidade de tempo para levar e trazer o filho, ou de você ter alguém responsável pelo seu filho que possa fazer isso, ou também você ter condição financeira de pagar uma mensalidade numa escolinha de alguma coisa, não é? Então, tem também todas essas questões, tá? Só que isso também, se você não tiver essa flexibilidade de tempo, essa questão financeira disponível para fazer isso, você pode você mesmo fazer isso, tá? Vai lá, compra um violãozinho pro cara, né? Pega um violãozinho emprestado de um amiguinho, do vizinho, dá pro seu filho, diz para ele ver se ele gosta, tenta colocar alguma música, ver se ele vai dançar, se ele vai gostar de arte, se ele vai gostar de desenhar, quando ele pegar um caderno e uma caneta ou um lápis na mão, se ele vai desenhar ou se ele vai escrever, né? Então, mesmo nesses pequenos detalhes, a gente pode perceber essas coisas, tá? Então não existem desculpas, tá? Então primeiramente eu falei aí de um cenário que exige sim flexibilidade de tempo, flexibilidade financeira, e você deve já ter pensado assim, bah, mas meus pais não poderiam fazer isso, ou eu como pai não posso fazer isso, ou eu não tenho como fazer isso para o meu filho, para o meu primo, para o meu irmãozinho, não é? Mas agora eu estou quebrando essa desculpa, se isso era uma desculpa para você. Você pode fazer você mesmo, enquanto você lava a louça, vai lá, dá um caderno e um lápis para a criança desenhar, para a criança escrever, e nesses pequenos detalhes você já vai sim percebendo esse tipo de coisa, tá? O ideal também não é ficar dando muito conteúdo, por exemplo, de televisão ou do celular para a criança, e se você der que esteja então supervisionando para ver o que ele está assistindo, mas daqui a pouco se o seu filho, seu primo, seu irmãozinho, né, eu falo primo, irmãozinho também, porque aqui eu acredito que tenhamos um público mais jovem, então você não precisa só assistir essa aula pensando em quando você for pai ou se você já é pai, mas também para as outras pessoas que estão próximas de você e que você ainda possa ajudar de alguma forma, tá? Então, nesses pequenos atos, nessas pequenas ações, a gente também
já vai percebendo algumas coisas. E se as pessoas com quem você convive, né, de menor idade, elas assistem algum conteúdo de TV, de YouTube, seja lá o que for, já identifique ali também qual tipo de conteúdo que ela mais gosta, não é? Se ela gosta mais de um desenho que conta histórias, ou um desenho de ação, não é? Então isso tudo já vai nos apontando algumas direções. E também é muito importante, independente de qualquer coisa, você sempre também acompanhar o andamento do seu filho na escola, tá? Você pegar o caderno, olhar o caderno, ver o que está sendo feito, o que não está sendo feito. E além disso, mais que isso, você ensinar coisas para ele, tá? Eu até vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou aqui falando do sistema de ensino e tudo mais, e a minha filha, né, a mais velha, ela vai na escola, tá? Então, por que eu falo tudo isso? Eu tenho essa consciência e ainda ela vai na escola. Porque eu faço tudo isso que eu acabei de falar, né? A Amanda, minha esposa, principalmente, que é responsável por essa parte. Mas a gente faz tudo isso e também a gente ensina muita coisa em casa. E como a gente mora numa cidade bem pequena, de 7.000 habitantes, então a gente tem contato com os professores, a gente sabe quem são os professores, a precedência dos professores, a gente sabe quem são os colegas, a gente sabe quem são os pais dos colegas, a gente sabe do que eles gostam, do que não gostam, não é? Então isso tudo acaba dando uma segurança maior e uma possibilidade de a gente ainda manter dessa forma, né? Então, eu acho importante deixar isso bem claro para não haver aqui uma contradição de, poxa, mas o Léo fala uma coisa e faz outra, tá? Não é isso que acontece. E é muito importante nós ensinarmos eles em casa, tá? Fazer jogos, atividades que envolvam números, que envolvam continhas já matemáticas, juntar palavrinhas, ensinar as letras, não é mesmo? Eu até vou pegar agora um exemplo bem real e que é bem importante da gente ver, porque fica muito claro tudo isso, que é o seguinte, a minha filha Beatriz, por exemplo, com 2, 3 anos, a Amanda já ensinava para ela o alfabeto, as letras, o som das letras, né? Então tudo no seu tempo, tudo de uma forma também tranquila, devagar, no tempo dela. E com 4 anos, ou até com 3, se não me engano, mas acho que 4 anos, então eu já peguei tudo isso que a Amanda tinha ensinado, né, de letras, de som das letras, até uma questão de números também, e passei a ensinar ela a ler, né? Então ela já veio com uma base pronta, de saber o alfabeto, saber as letras, seus sons, e o que eu fiz foi sempre juntando sílabas e formando palavras, não é? Então, isso é muito importante porque com nem 5 anos ela já sabia ler muita coisa, não é? Claro que longe ainda do ideal, mas ela já sabia ler, sim, né? Ela já pode ser considerada nesses parâmetros brasileiros aí como uma pessoa alfabetizada e não faz mais parte da estatística, né? Então, ela já sabe ler tudo assim com letra de forma, né? Quanto a palavras e tudo mais. E enquanto isso na escola, enquanto ela já chegou na escola com 5 anos, sabendo ler, os colegas estavam apenas aprendendo a letra do nome deles. Ou seja, o Rafael estava aprendendo o R, o Gilberto estava aprendendo o G, a Beatriz estava aprendendo o B, não é mesmo? Então nem na ordem, nem o alfabeto ainda eles estavam aprendendo, né? Então eles estavam aprendendo isso de forma aleatória
E em um ano, tá? Em um ano de escola, aonde a Beatriz entrou já sabendo ler, né? Então ela já foi aprendendo outros tipos de letras, né? Porque o que ela sabia até então era a letra maiúscula de forma, né? A letra isolada, aquela tradicional. Então ela passou a aprender as mesmas coisas, só que outros tipos de letra. Letra minúscula, emendado, emendado maiúsculo, emendado minúsculo, não é? E tudo isso. Então, enquanto ela aprendia tudo isso, fora o que ela já chegou sabendo, os colegas dela, dentro desse mesmo um ano, aprenderam apenas as 5 vogais A, E, I, O, U, não é? Então, isso é para mostrar o quão defasado, tá? É sim o nosso sistema e, e o quão importante, principalmente, é nós fazermos atividades complementares, tá? Então, por isso eu fiz questão de fazer essa aula complementar, esse bônus, que é para você poder ajudar seu filho, se você for pai, seu primo, se você ainda não for pai, seu irmãozinho, tá? E para você também ter uma consciência ainda maior do que você passou e do que as pessoas, as crianças que você gosta, passaram ou vão passar. Tá certo? Até mais. E assim encerramos este módulo por aqui.